Olá, bem-vindos todas, todos. Nesse momento de conversa, nós tentaremos revisar alguns dos aspectos importantes do conteúdo que trabalhamos na primeira disciplina do curso de Mídias na Educação. Lá na plataforma, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, já existe um PowerPoint, vocês podem localizar lá na última unidade, com os tópicos principais que vocês precisam estudar e dar um pouco mais de atenção para desenvolver as questões que estão colocadas na prova. Bom, vamos discutir então hoje algumas questões importantes que foram estudadas nos textos e nas discussões desse primeiro módulo. Nós começamos pensando, então, na organização da nossa sociedade contemporânea. Para tanto, nós usamos o conceito do Castells, Manuel Castells, que vai trabalhar especificamente com a sociedade em rede. Então, a Sociedade em Rede é a principal obra desse autor, e nessa obra, Castells vai trabalhar com alguns pontos importantes que reorganizam a estrutura da nossa sociedade. O primeiro deles é a revolução das tecnologias da informação. Primeiro, ele faz uma discussão sobre o desenvolvimento de todas as tecnologias e o impacto disso na organização humana. Pierre Levy também conversa a respeito quando ele fala da organização dos transportes. A evolução da tecnologia do transporte modifica toda a estrutura do ser humano, encurtando distâncias. Castells vai olhar um pouquinho mais para a organização das tecnologias da informação e, por meio disso, ele vai situar a organização do ser humano no sentido da multiculturalidade, do multiculturalismo. Por meio do desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, as sociedades e as culturas se aproximam, e isso dá uma característica mais global a todas as relações humanas. A segunda grande mudança que organiza a sociedade contemporânea é a crise econômica. Nós temos aí uma transição do modelo de produção, o modo de produção capitalista permanece, mas nós temos uma transição do modelo taylorista-fordista para a sociedade do conhecimento. Hoje, então, essa crise se dá principalmente por conta da transição dessas relações de produção. E nesse momento, então, nós passamos por uma transição do modelo fordista para um modo de produção flexível, impulsionado principalmente por conta dessa sociedade do conhecimento, em que a mercadoria principal é o conhecimento. A informação e o conhecimento, elas passam a ter um lugar mais específico, central, e a necessidade de ter esse conhecimento. A terceira grande mudança apontada por Castells diz respeito ao florescimento dos movimentos sociais e culturais. E, de novo, as tecnologias da informação e da comunicação são importantes nesse processo. Porque por meio das redes sociais, por exemplo, são engatilhadas revoluções culturais. Que até então era difícil eu ter o acesso à comunicação e discussão com outros grupos sociais. Por meio das redes sociais fica bem mais fácil. Nós temos um exemplo no Brasil, recentemente, que é a organização desses manifestos e protestos por meio das redes sociais. Então, esses grupos, essas organizações culturalistas, essas organizações de gênero, de classe, elas se acentuam muito mais, por consequência também da organização e da revolução das tecnologias da informação. Então, há uma maior possibilidade de organização social e de comunicação, e liberdade de expressão, mesmo que vigiada, porque sabemos que nem todo o conteúdo organizado nas redes, ele pode fluir de forma livre, há certas restrições, mas mesmo assim há uma possibilidade bem maior de organização e de manifestação da multiculturalidade, do multiculturalismo por meio da informação. Castells, então, ele sistematiza dessa forma, Vocês têm essa imagem no material pedagógico de vocês no site. Nós movemos, então, a sociedade por esses elementos estruturantes. Primeiro, uma nova estrutura social dominante, que é a sociedade em rede. A sociedade em rede pode ser caracterizada como a própria metáfora da cibercultura, da organização do ciberespaço. Então, a rede, essa sociedade em rede, ela constitui uma nova cultura, e em que nós estamos inseridos. Então, a necessidade de participarmos dessa cultura para estarmos incluídos nessa nova organização social.
Depois, então, em consequência das transformações, uma nova economia, e essa economia que Kastel vai chamar de economia informacional global. Né? E todos nós conhecemos e sabemos do impacto dessa nova organização. Né? Quando abrimos um site de relacionamento ou fazemos pesquisa num buscador online, né? Não há como fugir dos pop-ups e publicitários, por exemplo. Né? Então, há um grande impulso do e-commerce e há uma modificação nas relações de compra e venda, né? Então há uma mudança nessa economia. Então mudamos para uma economia flexível, para um modo de produção flexível, e todas as relações, inclusive de comércio nessa sociedade, são reorganizadas e redimensionadas. E aí caímos na organização dessa nova cultura, a cultura da virtualidade. As formas de viver, de se relacionar com o outro, de produzir informação, de produzir conhecimento, de organização de grupos sociais, elas começam a ter características diferentes, né, nessa cultura da virtualidade. Por exemplo, nós, nesse momento, estamos estudando por meio de um ambiente virtual de aprendizagem, trabalhando o conteúdo de forma assíncrona. Né? Estou gravando, conversando com vocês, que acessarão essas informações num dado momento propício para que vocês estudem, para que vocês conheçam, para que vocês revisem esse conteúdo. Então, nós estamos inseridos nessa nova cultura, que é a cultura da virtualidade, em maior ou menor escala, mas todos participamos dessa reorganização. Né? Então, Kastel, ele organiza, né, o seu discurso sobre a estrutura da sociedade desta forma, né, por meio dessa estrutura social em rede, né, dessa nova economia que prolifera, né, numa cultura da virtualidade, né, no cyberespaço. Cyberespaço, um conceito que foi desenvolvido por Pierre Levy para determinar, né, a nova forma de organização social, de organização das relações humanas num ambiente virtual que pode ser caracterizado por um site de relacionamento, por um ambiente virtual de trabalho e assim por diante. Então, assim a gente contextualiza a sociedade em que nós, educadores, estamos inseridos, e essa sociedade para a qual nós, educadores, precisamos educar os nossos estudantes. Nesse sentido, então, se faz presente 3 outros elementos que nós precisamos observar na hora de organizar os planejamentos. Primeiro, as redes de aprendizagem. Então, nós estamos inseridos numa sociedade virtualizada, né? Então, nós, neste momento, precisamos entender que essas redes de aprendizagem, que até então já aconteciam, mesmo no ambiente não virtual, né, havia grupos de estudos, o grupo do bairro, o grupo da igreja, eram redes também de aprendizagem. Mas ao passo que as tecnologias da informação e da comunicação são desenvolvidas, são ampliadas, essas redes de aprendizagem passam a ter um significado bem mais amplo, né, no sentido de ampliar as relações de comunicação, de ampliar a possibilidade de produção de conhecimento. Então, nesse sentido, a gente precisa organizar redes de aprendizagem, né, aproveitando as redes virtuais, mas também aproveitando esse conceito, né, que é muito bem utilizado na virtualidade, para dentro da escola. Né? Nós podemos organizar redes de aprendizagem com os nossos alunos, em intercâmbio com as outras séries, com os professores das outras disciplinas. Né? Então, aproveitar este conceito, que é tão bem explorado no cyberespaço, para o espaço presencial. Né, trazer os pais, trazer a comunidade e potencializar essas redes de aprendizagem presencialmente também. Claro que fazendo o uso das possibilidades que acontecem na internet também. Nesse sentido, quando a gente trabalha em redes, né, por meio de rede de aprendizagem do conhecimento, não tem como nós fugirmos de um outro conceito pedagógico, que é a base didática dessa relação metodológica, que é a aprendizagem colaborativa. Né? Esse conceito já vem da aprendizagem significativa do Dewey, né? E ele se coloca de uma forma bem mais sólida quando nós trabalhamos com as redes de aprendizagem, né? No sentido de trabalho em grupo, de agrupamentos produtivos, em que o professor consegue explorar a potencialidade de cada um dos seus alunos num grupo maior. Então, você pode realocar talentos para os grupos determinados
e fazer com que o grupo inteiro produza e aprenda com talento isolado de um ou de outro aluno. Então, você vai realocando, aproveitando as aprendizagens dos alunos, fazendo com que os alunos desenvolvam uma atividade de coautoria, que é produção coletiva de conhecimento. Né? Então, isso é muito importante, né? Diminui muito o empenho do professor de ter que falar a linguagem de cada um, de todos os alunos. Não que a comunicação didática não vá acontecer, vai, mas você aproveita, né, o desenvolvimento individual, os talentos individuais dos alunos, para fazer com que a atividade seja mais proativa, mais assertiva. Né? Diminui muito o empenho de energia do professor e o aluno vai produzir no sentido de coautoria. A questão da coautoria também é importante quando nós pensamos em redes de aprendizagem docente. Quando os professores produzem conceitos e superam o senso comum por meio de pesquisas coletivas. Então, fazer junto, ampliar a possibilidade de produção de conhecimento. Então, a coautoria está implícita à organização do conceito de aprendizagem colaborativa. E a metodologia mais propícia para que nós consigamos desenvolver esses conceitos é a pedagogia de projetos. E aí, eu já mencionei anteriormente no primeiro vídeo, e quero mencionar novamente, que essa pedagogia de projetos, da qual nós falamos e exploramos aqui, não é necessariamente a pedagogia de projetos que vem de uma tendência neoliberal de organização da sala de aula. Né? Nós temos uma discussão muito grande a respeito disso. Nós falamos de projetos, de organização de projetos de aprendizagem, em que o conteúdo programático, em que o conteúdo disciplinar seja relevante. Então, partimos de uma situação problemática, claro que o projeto vai partir dessa situação problema, e trabalhamos com a superação do senso comum por meio da apropriação do conhecimento científico pelo aluno. Então, o que o projeto vai fazer? Ele vai incentivar o aluno a pesquisar e aplicar o conhecimento científico. Vejam bem, nós vamos trabalhar com conteúdo programático, com o conhecimento científico para solucionar os problemas. Né? Então, nós partimos disso. Nós vamos trabalhar com o conteúdo e mobilizar o aluno para que ele pesquise, para que que ele se envolva naquele problema, para que ele tenha vontade de aprender cada vez mais e buscar em diversos suportes e organizar redes de aprendizagem sólida para dar resposta aos determinados problemas de aprendizagem que o professor vai colocar. A presença do professor na organização dos projetos também é imprescindível. O aluno não vai trabalhar sozinho. O professor a todo momento vai mediar esta aprendizagem, né? E vai avaliar também. Aí nós temos um outro mecanismo de avaliação que é bem interessante, que é a organização dos portfólios. O professor pode ir organizando portfólios virtuais. Ele pode organizar uma página do Moodle para aquela turma, ou um blog, ou mesmo fazer com uma mídia impressa em pastas, e ele vai organizando a produção do aluno dos grupos. Por que é interessante? Porque depois o aluno ele resgata a sua produção e ele mesmo pode analisar e observar se houve evolução na sua aprendizagem ou se não houve evolução. Caso não tenha havido evolução, o aluno mesmo junto, claro, com a ajuda do professor, pode traçar outras estratégias para que ele supere aquelas dificuldades. Então, a pedagogia de projetos passa-se, dentro da organização virtual, dentro da organização de redes de aprendizagem e da aprendizagem colaborativa, a metodologia mais assertiva, mais adequada para desenvolver conteúdos de forma dinâmica, que envolva os alunos, e também ela ajuda muito a inserir e integrar as mídias, fazer a integração das mídias, porque a mídia passa a ser também um recurso de exploração dessa situação-problema, de registro do que foi organizado e de avaliação dessa situação de aprendizagem. Então, por isso que a gente frisou bastante nesse primeiro módulo a possibilidade de trabalhar com projetos, sem esquecer a exploração do conteúdo programático dentro desse projeto e ainda lembrando da possibilidade interdisciplinar. E essa possibilidade interdisciplinar é o que fortalece a rede de aprendizagem dentro da metodologia. Continuando, então, depois a gente trabalha, então, na disciplina com o conceito de tecnologia e mídia. Nesse contexto, nós precisamos entender o que é tecnologia e o que é mídia.
Então, a tecnologia, ela é a organização do ser humano, da pesquisa do ser humano, que vai melhorando, que vai reorganizando, que vai trazendo inovações para a utilização de determinada técnica. Então, a tecnologia, ela pode ser vista como um artefato, como a organização da cultura, né, a criação de determinados bens, o desenvolvimento e aprimoramento de um processo. Por exemplo, a invenção da roda pelos primitivos foi uma tecnologia que está sendo até hoje reinventada, reorganizada, né, num processo de criação, não de invenção novamente, mas de aprimoramento da roda. Né, por isso que a gente menciona às vezes que não há necessidade sempre de inventar a roda, né, mas de partir do que já existe e inovar sempre. Então, a tecnologia, ela permite que as relações humanas, por meio da produção, da organização cultural e da utilização de artefatos, seja aprimorada. Então, a tecnologia vem a serviço no sentido de minimizar os esforços humanos e ajudar nas relações culturais, de comunicação, de organização da cultura e assim por diante. A mídia, nesse contexto da tecnologia, ela é um suporte, né? Ela pode ser considerada como um suporte tecnológico, né? A técnica desenvolve mídias, e mídias sempre mais avançadas, para disseminação de informação e comunicação. Então, ali, ó, literalmente, mídia é o plural da palavra meio, que corresponde à média e medium, respectivamente. Então, a mídia ela pode ser considerada um meio de divulgação, de veiculação da informação. Então, as tecnologias desenvolvem cada vez mais meios complexos e mais aprimorados para que consigamos nos comunicar. Então, nesse sentido, nós temos a tecnologia impulsionando e reorganizando e cada vez mais aprimorando essas mídias para a veiculação de informação e de comunicação. Então, nesse conceito, nós podemos verificar na escola, né, que a nossa principal mídia, e aí, retomando Levi, é a nossa oralidade mesmo. Outra mídia importante que nós temos é o quadro, e depois a tecnologia vai reinventando isso. Tivemos o mimeógrafo, né, que é uma mídia de impressão, depois as impressoras matriciais, depois as impressoras a laser. Então, a tecnologia vai melhorando a mídia para a utilização na escola. Né? Tivemos do retroprojetor ao data show e assim por diante, do livro didático aos tablets educacionais agora, né? Então a tecnologia impulsiona e melhora o suporte midiático para a aprendizagem do nosso aluno. Então, nesse sentido, com o desenvolvimento das mídias, cada vez mais nós temos novas possibilidades de receber informação e comunicação na escola. Né? Então, isso é importante a gente perceber e explorar esses novos canais de comunicação, né? Os televisores, vídeos educacionais, DVDs educacionais, softwares que nós podemos utilizar para dinamizar a aprendizagem e o conhecimento dos nossos alunos. Então, lá, nesse contexto de discussão, nós observamos a evolução do conceito de mídia trazido pelos autores que nós estudamos na disciplina, Moran e Elizabeth Bianconcini. Então, aí há alguns marcos na utilização e no desenvolvimento dessas mídias. Primeiro, em 1920, né, a designação do termo mass media, que são meios de comunicação de massa, que foi usado para designar as mídias ao alcance do grande público, né, as mídias que alcançariam as massas. Então, esse é um grande marco no desenvolvimento da mídia. Depois, na década de 1930, o advento da televisão, né, que impulsiona uma nova organização da cultura, né, essa informação chegando, além do áudio, com a imagem nas casas das pessoas. E nesse mesmo contexto, nós temos a homogeneização dos sistemas de educação por meio tanto do material impresso como da organização de programas televisivos educacionais, que é um grande marco também na organização da mídia educacional, quando a gente pensa no contexto do desenvolvimento tecnológico desse artefato. E na década de 60, um grande marco, quando o McLuhan desenvolve o conceito de que os meios de comunicação são extensões do ser humano, né? Então, que essas mídias, elas servem para estender a nossa cognição, né, e para fazer com que a cultura
seja produzida e seja socializada de uma forma mais especificamente sistematizada. Então, os meios passam a ser, por meio desse conceito, extensão nossa do ser humano, né, de produção, de disseminação da cultura. Então, é um conceito importante para nós pensarmos como que se deu, né, a evolução desse conceito dentro da escola. Dizar também, quando nós estudamos no módulo, ele cita 3 grandes transformações da mídia de massa e os impactos dela na escola. A primeira transformação diz respeito à popularização e a possibilidade de expansão a maior número de pessoas da produção intelectual, né, por meio da impressora a vapor. Então passa a ser mais barato esse processo e mais pessoas conseguem ter acesso ao jornal, por exemplo, revistas e mesmo a literatura acadêmica, né? Então até então nós tínhamos uma dificuldade muito grande de acesso, havia poucos livros publicados por conta do preço. Nesse momento, né, nós temos a democratização do conhecimento. É um marco bastante importante, né, quando nós conseguimos ampliar a possibilidade das pessoas terem acesso de forma impressa, mesmo impressa, né, ao material culturalmente elaborado. Então, é um grande avanço. A segunda transformação em relação à mídia de massa e à expansão da comunicação e da informação para a população de forma geral é a introdução das ondas eletromagnéticas. Então, nós temos o rádio na década de 1920 e a televisão no final da década de 1930. Então, dessa forma, por meio de programas de rádio, de rádio e televisão, primeiro o rádio, depois a televisão, mais timidamente, nós conseguimos ampliar a possibilidade da população receber informação e conhecimento. Ao passo também, né, que nós podemos prever, de certa forma, alguns problemas em relação à comunicação, né? Então, como nós trabalhamos essa perspectiva da educomunicação, no sentido de quem organiza essa comunicação, né, quem encomenda esse tipo de informação, de que forma que essa informação chega à população e se tem algum tipo de ideologia implícita ou não, né? Então, cabe à escola, ao professor, trabalhar nesse sentido de desmitificação da mensagem que vai sendo veiculada, porque cada vez mais pessoas têm acesso a um discurso que é elaborado por determinado grupo social, né, e difundido para toda a população. No terceiro momento, a transformação citada por Dizar é a que, em certa medida, ainda estamos vivendo, que é a produção, armazenamento e distribuição tanto de informação como de entretenimento por meio dos computadores e da internet, né? Então, esse é um momento um boom na organização da informação, da produção e disseminação dessa informação. Entra aí tanto a rede de computadores, a www, como softwares educacionais ou não educacionais, jogos de computador, né, outros mecanismos de entretenimento, vídeos disseminados pela internet, né? Então é um momento de democratização do acesso à informação. Então há um cuidado maior ainda da escola, mesmo porque nem toda a informação produzida e disseminada, ela é uma informação que tem conteúdo educacional, né? Mesmo porque a mídia nem sempre, na maior parte das vezes, ela não tem intenção educacional, né? A mídia ela tem intenção de entretenimento e uma intenção fortemente comercial que está a serviço de um determinado grupo social, né? Então cabe aos professores desmitificar, ratificando o que falamos anteriormente, desmitificar a mensagem. Mais do que trabalhar com a mídia como um elemento facilitador da aprendizagem ou como pretexto para desenvolver determinado tipo de conteúdo, trabalhar o conteúdo veiculado, a interpretação mais crítica, menos linear, daquilo que está sendo veiculado por esses suportes midiáticos, desde a mídia impressa, né, e na nossa classe essa discussão maior vem dos livros didáticos, né, a televisão e agora o que está sendo veiculado
por meio das mídias digitais, a internet e assim por diante, ao passo que também precisamos ensinar os nossos alunos a produzir conteúdo para colocar nesses espaços. Nós temos possibilidade de voz, de manifestar opinião, né? Mesmo que limitada, nós sabemos, mas temos possibilidade de manifestar opinião, de organizarmos resistência em relação ao sistema. Então é interessante também ajudarmos os nossos alunos a construir conhecimento e comunicação crítica para se colocar nesses espaços que estão presentes, né? Desde a organização de blogs e questões parecidas. Então, nesse sentido, a tecnologia da informação e da comunicação é nossa aliada, no sentido de ajudar a construir conhecimentos, né? Mesmo porque o nosso aluno ele já tem bastante acesso a essas mídias digitais, né? Então vamos utilizar isso e ajudar o aluno a superar uma situação de leitor linear. Então, as tecnologias da informação e da comunicação, TIC, né, a sigla é TIC, nós estamos habituados a falar TIC, né, com bastante frequência na escola, há vários cursos para trabalhar com essas tecnologias, né, então aí ela vai envolver a aquisição, o armazenamento, o processamento e a distribuição de informação por meios eletrônicos e digitais. Por exemplo, o rádio, a televisão, a internet são veículos de distribuição dessa informação. E as tecnologias da informação e da comunicação, elas estão presentes sempre, em maior ou menor medida, no nosso meio e principalmente na vida dos alunos. Então é muito fácil o aluno ter acesso à internet, ou se não tem um computador e rede em casa, numa lan house, ou no seu celular, ou na casa de um amigo. Então, os nossos alunos já vivem neste mundo, neste contexto. E a gente pode dizer, né, que as TICs, elas são uma tecnologia que resultaram da fusão da informática e das tecnologias de comunicação relativas às telecomunicações e à mídia eletrônica. Então, é um processo que nas escolas, especificamente, é recente. Nós que nos formamos há um tempo atrás, principalmente lá na década de 90, nós não tivemos os nossos currículos de formação de professores, conteúdos ou disciplinas que nos ajudassem a trabalhar com as TIC de forma pedagógica, de forma didática, Por isso que é importante a formação contínua, a busca, a pesquisa do professor para dar conta de inserir essas tecnologias no nosso contexto pedagógico, de forma didática, produtiva, que ajude o aluno a superar uma situação de alienação em relação à absorção e à seleção dessas informações que ele tem acesso em maior ou menor escala. E aí, nesse contexto das TICs, surgem novas terminologias que estão presentes nas organizações curriculares, nas novas diretrizes para a formação de professores, para a organização do currículo escolar. Dentre essas terminologias, nós estudamos durante o curso, nós temos a multimídia. Então, multimídia é um contexto em que, por um programa, por um suporte, nós conseguimos agregar várias mídias. Um software educativo, por exemplo, ele tem a música, ele tem a imagem, ele tem o áudio, ele tem várias interfaces, em que a criança pode transitar, em que ele é interativa, a criança responde. Então, quando a gente fala num contexto multimídia, a gente entende que há várias mídias agregadas no mesmo contexto. Nesse software ou nesse jogo que as crianças jogam no videogame. Então, a multimídia é um movimento de agregar várias mídias para distribuir informação e comunicação. O hipertexto, que é uma situação de escrita diferenciada do material impresso, embora haja material impresso que já com alguns artifícios de imagem e de cores e de sobreposição de letras e de diversidade de letras e fontes, já emitem um hipertexto. Alguns artigos, a Maria Luísa Belloni já em alguns artigos usa esse artifício do hipertexto para comentar determinados conceitos. Então, tem sim numa página da web
né, que tem um texto, uma informação, e que ali você vai lendo e ela vai fazendo links, né, uma palavra específica, você clica ali e consegue viajar para o conceito que ele estava discutindo e que não aprofundou naquele texto. Né? Então, o hipertexto é isso, ele é organizado por meio de hiperlinks, né, numa página que é linear ali, então ela deixa a linearidade por conta desse hiperlink, onde você clica e viaja para a informação mais aprofundada daquele termo específico que foi destacado. Né? Então, o hipertexto é o lugar em que as crianças buscam informação. Né, o lugar onde a informação ela consegue interpor outras informações e aprofundar conceitos por meio da viagem, né, daquele texto para um outro texto que explica um conceito determinado específico. A telemática, que também é bastante presente nas escolas, que é a junção dos recursos da telecomunicação com os da informática. Então, já é um recurso que existe nas escolas, nós estamos mais ou menos fazendo isso hoje, né? E a hipermídia, que precisa ser trabalhada também nos currículos, que ela é toda a estrutura, a hipermídia é toda a estrutura que acontece na internet. Ela vai unir os conceitos de não linearidade, tanto por conta dos hiperlinks que ela tem, e não só os hiperlinks, porque a hipermídia ela contém vários hipertextos. Ela é formada de muitos hipertextos. Então, o hipertexto, ele se faz num texto onde há hiperlinks que jogam o aprofundamento daquele conceito. A hipermídia, ela vai unir ela vai agregar vários hipertextos, interfaces diferentes, e a multimídia, né, que é a união de música, de jogos, de imagens estáticas e não estáticas, numa só linguagem. Né? Por exemplo, um exemplo de hipermídia é a reestruturação do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Vocês podem viajar em diferentes abas, né, que são várias interfaces diferentes. Vocês têm os vídeos, vocês têm a minha gravação de áudio sobre a disciplina, né, e mesmo assim, lá dentro há vários hipertextos, né, porque vocês entram no material didático, que é um hipertexto, vocês encontram vários, né, hipertextos ali dentro, e você pode facilmente navegar, uma navegabilidade fácil do hipertexto para o hiperlink, aí vocês voltam para aquela interface, que é o curso, viagem para outra interface, que é do material didático, e assim por diante. Então, esse contexto da hipermídia, ele une toda essa organização anterior do que falávamos. É importante a gente entender isso para explorar e, na hora de organizar as pesquisas com o aluno, ajudar para que ele não se perca nesta organização dinâmica da informação e que mantenha o foco na sua pesquisa. Nesse sentido, então, nós podemos perceber que mesmo que as escolas não estejam tão equipadas com todos os materiais que gostaríamos, com uma rede de acesso à internet menos fragilizada, nós podemos desenvolver atividades com a integração de mídias, né, utilizando os celulares dos alunos, trabalhando em grupos e projetos com os poucos computadores que existem, agregando as mídias velhas, que conforme Moran são, por exemplo, o rádio, a televisão, o retroprojetor e mesmo o mimeógrafo, com as novas mídias, com as mídias digitais, né, explorando a possibilidade de desenvolver uma rádio na escola, né, gravando nos MP3, nos celulares dos alunos, fazendo as edições de áudio, né, aproveitando o material impresso também, fazendo pesquisas nesse material impresso. Né? Então, o professor precisa estar atento a trazer para a sala esses discursos, né, que são diversos gêneros textuais em diversos suportes textuais. Então, é importante, e mesmo que não se possa, naquele momento, acessar a internet, o professor pode imprimir e reproduzir na sala de aula, numa transparência ou no projetor, e fazer a leitura do que é veiculado, né? Explorar esses contextos, não necessariamente de forma síncrona, né? Ele pode pegar um recorte do Twitter, do texto produzido no Twitter, né, e trazer para a sala de aula de forma impressa, ou colocar mesmo no retroprojetor e fazer análise textual, né, trabalhar com
com aquela organização informacional dentro da sala de aula de forma síncrona. Então, há inúmeras possibilidades, né? E, para terminar, a educação para as mídias precisa estar direcionada para compreendê-las, criticá-las e utilizá-las da forma mais abrangente possível. Lembrando sempre que elas são veículos de entretenimento, mas elas também atribuem muito poder, né, a nós, no sentido de produzir informação e resistência, principalmente no que se relaciona às mídias digitais. Então, é preciso compreender a sua estrutura, entender os benefícios que elas podem trazer, entender também que o nosso trabalho não deve se pautar essencialmente em cima das mídias, porque elas são ferramentas, certo? E depende do conhecimento pedagógico do professor utilizar de forma didática e educacional essas ferramentas. A Elizabeth Bianconcini já menciona isso no texto. Não é a mídia que vai determinar a aprendizagem ou o sucesso da aprendizagem, mas a didática do professor. Então, primeiro, conhecimento pedagógico para organizar uma aula efetivamente significativa, que explore a aprendizagem em rede, que explore a coautoria, a colaboração entre os alunos, que faça com que o aluno compreenda, interprete a informação e utilize a informação de forma menos crítica, menos alienada e mais crítica, e também seja produtor de informação, certo? Então, obrigada, boa prova para vocês.